Você fez tudo certo, estudou, passou anos em uma faculdade, talvez até fez pós, cursos extras, se sacrificou, acreditando em uma promessa simples. O diploma abriria portas, mas agora algo não está certo. Você envia currículos, espera respostas, atualiza seu perfil. E o silêncio começa a ficar estranho, porque não é só você. Cada vez mais pessoas no Brasil estão descobrindo a mesma coisa. O problema não é falta de esforço, é que o sistema simplesmente parou de funcionar. E a pergunta mais inquietante é: por quê? Porque, olhando de fora, parece que tudo continua normal. Empresas abertas, economia girando, pessoas trabalhando, mas por baixo da superfície, algo mudou, e essa mudança não é pequena. Nos últimos anos, o número de pessoas com ensino superior no Brasil aumentou drasticamente. Mais diplomas, mais qualificação, mais gente preparada. Em teoria, isso deveria significar mais oportunidades. Mas aconteceu o oposto. As vagas não cresceram no mesmo ritmo. Na verdade, em muitos setores, elas começaram a desaparecer. E então surge a explicação mais óbvia: tecnologia, inteligência artificial, automação, sistemas substituindo pessoas. Parece fazer sentido, mas quando você olha mais de perto, essa explicação começa a falhar, porque a tecnologia ainda não substituiu completamente a maioria dos empregos no Brasil. Então, por que as vagas continuam sumindo? A resposta está em algo menos visível e muito mais preocupante. As empresas estão contratando menos de propósito, não porque não precisam de pessoas, mas porque descobriram que podem operar com menos. Durante crises recentes, muitas empresas foram forçadas a cortar custos. Demitiram, reduziram equipes, ajustaram operações, e algo inesperado aconteceu. Elas continuaram funcionando com menos gente. E isso mudou tudo, porque agora contratar deixou de ser prioridade e passou a ser risco. Cada nova contratação significa salário, encargos, estabilidade, responsabilidade. E em um cenário econômico incerto, as empresas preferem não arriscar. Então elas fazem algo mais silencioso. Simplesmente não contratam. E quando contratam, exigem mais do que nunca: experiência, habilidades múltiplas, flexibilidade total. Um profissional para fazer o trabalho de 2 ou 3. E isso cria um novo problema. Você pode ser qualificado, mas ainda assim não ser suficiente, porque o padrão mudou e ninguém te avisou. Ao mesmo tempo, mais pessoas continuam entrando no mercado. Todos os anos, milhares de novos formados disputam as mesmas vagas. E isso cria um excesso. Mais candidatos, menos oportunidades. E quando isso acontece, o valor do diploma começa a cair. Não porque ele é inútil, mas porque deixou de ser raro. Antes, ter um diploma te destacava. Hoje, é o mínimo. E quando tudo vira mínimo, nada se destaca. Enquanto isso, outro fenômeno cresce: a informalidade. Pessoas trabalhando sem contrato, sem estabilidade, fazendo o que aparece, quando aparece. Não porque querem, mas porque não têm escolha. E isso cria uma economia paralela, invisível, mas gigante, onde o diploma pouco importa, onde o que importa é sobreviver. E então surge uma contradição. O Brasil tem mais pessoas qualificadas do que nunca, mas também mais dificuldade para empregar essas pessoas. E isso não é um acidente, é o resultado de um sistema que mudou, sem avisar. Empresas mais cautelosas, menos contratações, mais concorrência, mais exigência e menos estabilidade. Tudo isso acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto isso, você continua tentando, atualizando o currículo, fazendo cursos, buscando uma oportunidade. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o jogo tenha mudado e você ainda esteja jogando pelas regras antigas. Porque o diploma não morreu completamente, mas ele deixou de ser o que era. Não é mais garantia, não é mais diferencial. É apenas um começo. E em um mercado onde começar não é suficiente, isso muda tudo.
A verdadeira pergunta não é por que você não consegue um emprego. É porque há cada vez menos empregos disponíveis. E se isso continuar, o impacto não será apenas individual, será coletivo, porque uma geração inteira pode acabar presa entre expectativa e realidade. E isso cria algo ainda mais perigoso: instabilidade econômica, social e pessoal. E talvez esse seja apenas o começo, porque quando um sistema para de recompensar esforço, ele começa a quebrar, lentamente, silenciosamente, até que um dia ninguém mais consiga ignorar.